Um país dividido. Assim é a África do Sul, lugar que enfrentou quase 50 anos de uma forte segregação racial, o chamado apartheid. Mas o fim do regime, em 1994, não colocou um ponto final nos problemas sociais de lá. A nossa reportagem foi até a África do Sul conhecer de perto os squalor camps, locais de extrema pobreza, onde brancos e negros convivem lado a lado. Essas cenas não seriam tão fortes se fossem em um lugar diferente da África do Sul. País marcado por uma história de segregação racial e perseguições. 27 anos depois do fim do apartheid, a imagem de brancos da minoria africana em situação de miséria extrema mostra uma realidade até então impensável. Estamos em Krugersdorp, periferia de Johannesburgo. O que a gente vê aqui é o que eles chamam de squatter camps, são acampamentos improvisados, casas feitas de lata em terrenos públicos, onde as pessoas que moram não pagam aluguel e têm acesso a bem poucos serviços básicos. A gente vê que as condições de higiene são mínimas, tem muita sujeira, muitos entulhos, é assim que eles vivem. Durante todo o tempo do apartheid e da segregação racial, locais assim eram conhecidos por serem formados apenas por comunidades de negros. E é essa situação que tem mudado na África do Sul, que agora famílias brancas também entraram para a pobreza e começam a conviver em locais de extrema dificuldade de vida. Danny? Hugo é líder comunitário. Em um squatter camp, o governo te deixa viver de graça, você não paga aluguel, nem água ou esgoto. Viver aqui significa ser pobre, significa viver de favor num terreno do governo, que não é seu. O local foi construído ao lado de um lixão. Olha só como é que são os interiores das casas aqui no Squatter Camp. Aqui onde a Edith mora, são casas feitas de placas de metal escoradas por pedaços de madeira. Se a gente tirar, já é muito perigo, tem o risco da casa vir abaixo. É muito apertado, não tem espaço quase aqui. As roupas ficam todas penduradas numa espécie de varal. Existe sujeira, um cheiro ruim. Também aqui a gente sabe que ela não tem água, tem que pegar água fora para cozinhar, mas não tem banheiro, não tem chuveiro. A cama a gente vê também bem velha, com cobertas bem surradas. How do you feel living like that? Pergunto para a Edith como ela se sente por morar ali. Eu quero sair daqui, mas não consigo. Não tenho condições nem de visitar a minha família. You feel ashamed in a certain way? Me sinto envergonhada. Mas fazer o quê? A população aqui depende de banheiros químicos e apenas uma vez por semana caminhões do governo limpam as cabines. Só nesse campo são mais de 60 famílias de brancos. Aqui também há negros. Já em outras dezenas de campos espalhados pelo país, há apenas brancos. Os filhos de Nikita nasceram na miséria. É difícil viver aqui e ter pessoas te julgando o tempo todo. Mas pelo menos é um teto para eu criar os meus filhos. A vizinha dela, Tricky, de 52 anos, trabalhou por décadas como enfermeira e hoje depende de ajuda para comer. Hoje, eu me coloco no lugar dos negros desse país e vejo como a vida deles sempre foi difícil. Hoje, ela é obrigada a limpar casas por aproximadamente R$40 o dia, o que ela ganha limpando a casa de uma pessoa durante horas e mais horas. Ela diz também que quando se mudou para um campo como esse, foi muito difícil, porque houve muito preconceito dos amigos brancos. Eles falavam para ela: o que você branca está fazendo num local como esse? Para entender a razão da pobreza branca ser tão impactante nesse país, é preciso voltar na história.
Nossa equipe conversou com especialistas. Shaniv Pretorius, da Universidade de Pretória, explica que durante o apartheid o governo resgatava os brancos de qualquer dificuldade. Eram criados programas de emprego porque era inaceitável ter um branco pobre. Apartheid significa literalmente separação na língua local. O regime que começou no país em 1948 privilegiava a minoria branca e deixava a imensa maioria negra e pobre à mercê de leis separatistas. Durante quase 50 anos, os negros não podiam votar, adquirir terras e tinham a circulação pelo país controlada. Depois de passar quase 30 anos preso, o líder popular Nelson Mandela chegou à presidência da África do Sul em 1994, o que colocou um ponto final no apartheid.